O motorista de uma Lamborghini, cujo modelo é avaliado em mais de 3 milhões de reais, teve o relógio Rolex roubado por um homem armado que estava em uma motocicleta num semáforo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Câmeras de segurança, você vê nas imagens, registraram o assalto e o momento em que o motorista do carro de luxo se revolta e acelera contra o bandido, o atropelando. Durante a perseguição, o carro atingiu a moto e um poste, mas o criminoso conseguiu fugir. Segundo a Secretaria de Segurança, ele deixou a moto e também a arma no local. A vítima não se feriu e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí essa cena de filme, né? Que é uma Lamborghini, você já não vê com muita frequência. É uma Lamborghini correndo, atropelando uma moto, batendo num poste. Então, é essa imagem que a gente está vendo. É claro que o prejuízo, eu acho que ficou maior com a Lamborghini com 5 Rolex do que o Rolex. Ô, senhor Pedroso, eu quero te ouvir. Não, e aí? Essa Lamborghini do Hulk aí, eu acho que o prejuízo da brincadeira deve ter sido maior, porque dependendo do modelo, sei lá, pode 100 pau, 100 mil reais, é um absurdo o valor do Rolex. Mas isso que ele fez com o carro, isso aí, primeiro que um carro desse é PT total, né? Não tem mais. Esse carro não tem seguro, né? Seguradoras não fazem seguro. Então, PT total. Eu posso que vai ter que pagar. O prejuízo, sabe, de querer fazer justiça com as próprias mãos, o prejuízo foi muito maior. A gente até entende, né? Porque é isso, a gente não sei qual que é a qualificação, qual que é se ele é algum empreendedor, se é mercado financeiro, acaba, né, constituindo patrimônio, constituindo bens. Aí vem um motoqueiro numa das principais avenidas, onde tem câmeras. Volto a dizer, a bandidagem antigamente tinha medo de câmera, hoje a bandidagem está nem aí para as câmeras. Onde tem câmera, tá com capacete, mas você vê, saiu correndo, não tem medo de policiamento. Logo na frente tem uma guarita da polícia militar no final, perto ali da rua Amauri. Ou seja, o bandido perdeu noção do perigo e o coitado do rapaz da Lamborghini foi fazer justiça com as próprias mãos, e o prejuízo com certeza é muito maior do que um Rolex. Gesualdo. É a sensação de dignidade, né? O cara tava de indignação. O cara tava numa raiva exagerada, a sensação de impotência, o que leva a tomar uma medida dessa. Tenho certeza que no momento ele não calculou o valor do Rolex, o valor do Lamborghini. Ele estava assim, era indignado com tudo aquilo que ele era vítima e, portanto, tomou essa atitude que, claro, lhe causou ainda mais prejuízo. Entretanto, naquele momento ele não estava pensando em prejuízo, não. Ele estava assim, gritando tomado por um sentimento, né? Exatamente. E isso, eu preciso falar, ele tá acobertado pelo direito penal, né, gente? Por que ele tá acobertado? Eu digo ele, o da Lamborghini, claro. Porque ele tava repelindo, e é que eu não quero violência, não quero, né, enfatizar mais a violência do que ela já existe, mas ele tava repelindo uma injusta agressão ao seu bem, que é o seu patrimônio, logo depois dessa provocação. E se o bandido tivesse morrido? Não, então, aí a gente tem norma. Então, aí a gente teria que avaliar se os meios foram adequados e os meios foram moderados. O que é isso? Se ele agiu, né? Você está perguntando se ele responderia se ele tivesse morrido. Isso também é norma justificante. Aí nós só teríamos que ver a extensão, se era o único meio, ou era o meio realmente necessário para poder repelir a inversão dessa posse desse bem que é patrimonial. Diego, atropela, mas não mata. Não, mas veja só. Não, peraí. Calma. Peraí que vai ficar mal assim, deixa eu só explicar para nossa audiência. Na verdade, aqui nem é um exercício, né, da própria torpeza dele. Sim, porque o direito penal, gente, ele permite que você defenda. É uma norma justificante. Eu não estou dizendo que é para você sair matando. Mas se você está repelindo um bem seu, que está sendo turbado por outra pessoa, levando em consideração meios moderados, meios necessários, o Código Penal permite que você faça, e assim ele não responderia pela morte. Tem um detalhe, a gente não vai entrar aqui no juridiquês, né, se tecnicamente está certo ou errado, mas o cara na moto adiante não está praticando uma violência real ou iminente, né? É posterior. Teoricamente, esse cara poderia dar a Lamborghini, poderia até responder por tentativa de homicídio. Isso que você não quer entrar no juridiquês. Isso que não quer. Mas não. Usar polêmica, né? Pois mas é que a Cássio... de defesa. A Cássio, não, pelo contrário. Nesse caso, eu tô falando que o cara da Lamborghini, se fosse levar o pé da letra, pode responder por tentativa de homicídio, a Cássio. Um excesso.
E aí? Eu acho que não, eu vou com a Pri. Ele agiu em legítima defesa, há uma contraposição de bens. A gente não pode julgar o sentimento que ele estava ali, ele tinha acabado de sofrer uma injusta provocação, um choque, algo que lhe tirou do seu comum, do seu sentimento ali. Então eu acho bem razoável que ele tenha... Legítima defesa? Excludente de responsabilidade, diriam os meus amigos advogados. Ilicitude, no caso. Mas você acha que era uma violência acontecendo ou acontecida? É muito difícil nós determinarmos... Ele estava na frente do carro, né? E aí? É muito difícil nós determinarmos se era acontecendo ou acontecida, porque a gente só via um recorte da imagem em primeiro lugar. Em segundo lugar... O cara não ia dar uma ré de moto na Lamborghini, né, Cássio? Mas não dá para determinar se ele ainda estava com a arma apontada, se ele disse alguma coisa que incutiu um medo ainda maior no dono do relógio, no motorista da Lamborghini. Existem vários fatores que não são demonstrados pela imagem. Por isso que eu acho que ele agiu dentro dos seus direitos. Agora, Aninha, e a situação do paulistano, hein? Cada vez mais de insegurança, né? Você não tem a paz de estar num semáforo. Pra esse cara ter feito isso, ele já foi vítima de outros assaltos. Não, e eu queria voltar aqui para um comentário meio de sociologia, assim, né? Olha quão abusado é o assaltante, em plena luz do dia, na Faria Lima, como o Wilsinho muito bem disse, que tem um posto da polícia ali a 100, 200 metros de distância do local onde isso aconteceu, e ele ainda escolhe uma Lamborghini verde, que é o carro que mais devia estar chamando atenção na avenida inteira. E do outro lado, não, mas é verdade, gente, é o carro que está sendo mais observado na avenida naquele momento. Com ele escolhe, você está falando, o bandido escolhe o carro uma pimentinha. A Lamborghini, Porsche, esses carros esportes não são blindados. Então deviam ter outras pessoas com Rolex ali, mas todas num carro blindado. A Lamborghini não é blindado, que facilita a sua mas o que ela quer falar... Veja a ousadia. É o foco, veja né? a ousadia. Eu estaria olhando pra Lamborghini. Se a Lamborghini verde passando do meu lado, eu estaria olhando, meu filho estaria olhando, porque é um negócio que não é comum. É a minha, não vou ficar mais... Não, e por outro lado, assim... Eu odeio ter que falar isso, mas a gente precisa analisar a realidade. Em São Paulo, 2024, o moço está andando, sei lá, de vidro aberto ou sem ter um carro blindado, com um Rolex. Mas daí você tá culpando a vítima. Não é questão de culpar tá culpando a vítima, Aninha. Não é questão de culpar a vítima, gente. É questão de prevenção, de precaução. Você sabe a cidade que você mora. Você vê isso sendo noticiado todos os dias, a exaustão. E mesmo assim você toma esse risco. Então a mulher não pode andar na rua de roupa curta de madrugada? Não, cara, não é isso. Mas a questão é a seguinte: você tá assumindo um risco a mais, na minha opinião. Mas a culpa do... Não é culpa dele, não é culpa dele. Eu lógico que não é, mas ele assumiu esse risco. Mas a culpa do crime é do criminoso. Você não anda com o celular na orelha aqui na Paulista. É só quem faz isso é o Mano Ferreira. Só o Mano Ferreira. E sim, Diego, respondendo a sua pergunta, se eu vou sair a pé de noite pra ir até a esquina, eu não vou de shorts, eu ponho uma calça. Mas isso não pode ser normalizado. Mas se você for vítima, é culpa sua? Você prefere correr o risco e sair com a saia curta, ou você prefere de calça e evitar acontecer alguma coisa? Vamos ser razoável. A prevenção, né? É claro, gente. Eu queria viver num mundo ideal que eu pudesse sair de roupa concordar com esse argumento, Ana. Um de cada. Eu vou concordar com a Aninha e não vou concordar com o Diego. Só pra variar, você puxa saco dela. Existe o mundo ideal, mas o mundo ideal não é País das Maravilhas. Mas, Alice no País das Maravilhas. Você não desce, Diego, desce eu entendo. o celular na Paulista de fato, aqui. Eu guardo a correntinha, eu coloco o celular no bolso. Mas a gente assumir esse tipo de argumento como válido é o primeiro passo pra gente normalizar esse tipo de situação. Não. E dizer que, olha, aqui não dá pra gente usar um celular no meio da rua, aqui você não pode andar de Rolex, porque as coisas aqui são assim. Mas não dá. O que a gente tem que cobrar é mudança. Porque, de fato, mas uma coisa não exclui a outra. Esse motorista, ele tá indignado com a situação do paulistano. O Gesualdo disse aqui muito bem, certamente ele já foi alvo de outros assaltos, de outros crimes, por isso que assumiu o prejuízo. Eu tenho certeza, alguém que tem um Rolex no pulso, que dirige uma Lamborghini, sabe fazer conta, e faz conta muito rápido. Eu tenho certeza que ele estimou o prejuízo dele com a Lamborghini sendo muito maior do que o valor do Rolex. Ele não sabia que ele ia bater, O cara não aguenta mais. Ele achou que ia dar um totó no cara ali. Ele ia dar um totó no cara. É o caso da pessoa, é o caso daquele comerciante, e trazendo mais pra realidade, Sim,
Rolex. Trazendo mais pra realidade, é o caso daquele comerciante que ele não aguenta mais ser assaltado ali na loja dele e que ele reage contra alguém que tá armado. E muitas vezes acaba perdendo a vida. Mas, então, Diego, eu acho que com todo o senso de realidade, eu sei, realmente a gente não pode ostentar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que andar com aquilo que a gente tem escondido. Não pode aparentar ter R$1 a mais do que a pessoa que tá do seu lado. Mas eu acho que assumir esse problema e, olha, aqui é assim e não pode ser assim, é o primeiro passo pra gente se conformar que aqui as coisas nunca vão mudar. Então, não se coloca sob nenhuma circunstância a culpa na vítima. A gente fala muitas vezes pra não reagir. Eu falo muito isso, né? Mas eu já fui. Um cara bateu no meu vidro, eu acelerei, né? Lá entre o Mercadão e aquele catavento. Mas de blindado? Não. Sem blindado? Sem blindado. Ele tava com a Lamborghini dele também. A Lamborghini também não blinda, né? Eu bati em um carro, mas que danificou mais outros 3. Parei, olhando aquele... Eu errei o lugar. Eu sabia que ia ser assaltado. Ela tinha um sentimento. E olhava um monte de ambulante vindo na minha direção. E não me liguei atrás. O cara veio atrás, bateu no vidro do passageiro com a minha esposa lá. Minha reação foi acelerar. Caraca. A reação foi acelerar. Que é errado, né, Luciano? É errado. Importante deixar claro. Foi instinto. Eu vi um corredor, tinha um corredor que passava a moto. Aí eu passei 2 carros, aí mais pra frente tinha um carro um pouquinho mais pra esquerda, bati nesse carro que pegou os outros e o cara saiu correndo. Mas o meu instinto foi acelerar na hora. Ana Beatriz. Eu acho que assim, só pra gente colocar as coisas no lugar, porque o Diego falou como se de alguma forma eu estivesse questionando a vítima. E não foi isso. Eu só acho que assim, se a gente tem a premissa, que não é uma aceitação, mas é encarar aquilo que acontece na nossa cidade. E eu, inclusive, te desafio, Diego, a sair aqui embaixo, vou te dar uma correntinha de ouro. Celular. Se você vai chegar até o Hospital Oswaldo Cruz, ali no final da Paulista, com seu celular e com a sua correntinha de ouro. Você não vai, meu amigo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E o moço do Porsche, da Lamborghini, ele com certeza sabe disso. Então, sim, ele estava assumindo um risco. Eu gostaria que ele pudesse transitar livremente pela cidade em segurança, assim como eu gostaria de descer aqui embaixo e poder esperar o meu carro de aplicativo com o celular na mão, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, mas é a realidade. Eu não estou em momento algum questionando, eu acho que assim, ele correu um enorme risco de tomar um tiro, porque esse cara podia muito bem virar para trás no momento em que ele acelerou e começar a atirar nele. Mas assim, é uma precaução que infelizmente hoje a gente que mora no Brasil tem que ter. Eu diria o seguinte, se eu saísse aqui embaixo para atravessar a rua, eu não iria com o celular na mão. Mas se eu estivesse com o celular na mão e fosse furtado, a culpa não seria minha. A culpa seria do ladrão. Sim. A gente não pode também dizer que o cara agiu imprudentemente. Sairia correndo atrás do ladrão. Mas foi isso, eu preciso defender a Aninha. Muito obrigada. Preciso, porque assim, não prejudicando o Diego querido, enfim. Imagina. Mas só para fazer aqui um contraponto. Não, aqui a gente quer briga. Isso. Mas não é uma Para de ser mureteira, Priscila. Deixa eu falar. vai defender Você vai concordar. Em momento algum, a Aninha disse que a culpa é da vítima. Muito bem. Aliás, porque ela não é mesmo. Embora os estudos dizem que, de alguma forma, a vítima possa contribuir, não vou entrar nessa seara, porque aqui não é aula, enfim, mas isso a criminologia explica, o que ela quis dizer eu também já fui roubada, aqui fazendo só um recorte. Ele entrou no meu carro, quebrou e levou, meu celular estava exposto. Agora pergunta, eu exponho o celular novamente? Eu sei que a culpa é do bandido, eu sei que ele vendeu meu celular, sei disso. Agora, a culpa também não é minha, e veja, o que ela quis dizer eu fico preventiva, é uma questão de prevenção. Porque se a gente for esperar só o Estado, meu querido, você fica sem a roupa. E aqui, fazendo a crítica ao Estado como um todo, tá? E é isso que eu penso que ela quis dizer. Sim. A parte da vítima também, uma vez que, eventualmente, como diz o Jesus e o Sim, ele já tem sido eventualmente já roubado, ele estava com o vidro aberto. E aqui eu não estou querendo dizer que é culpa de quem, nada. Mas a Aninha quis dizer que parte um pouco de nós também, que somos, né, aqui na Paulista, que nem você não vai descer, como eles disseram, com o seu relógio. Por que você não vai descer? Porque você certamente já tem... Não, você não vai facilitar. Não vai descer na Paulista todo meninão assim com o celular na orelha na Paulista, não vai. Quero ouvir demais o Acácio Miranda e o Gesualdo Almeida também. Não, eu vou no sentido da Aninha também. Eu acho que ela não fez uma defesa no sentido que a gente não pode e que o bandido
tem razão. Mas no final das contas, essa é a nossa realidade. Por mais que ninguém, e aí eu afirmo com convicção, que ninguém goste dessa realidade, a gente tem que se adequar a ela. E a gente tem que viver de acordo com essa realidade. É óbvio que a gente tem que ter um inconformismo e combater essa situação. Mas enquanto ela não for resolvida, e mais uma vez, ela está muito longe de ser resolvida, nós temos que nos adequar a ela. Quero ver o Gesualdo também. Vai vender sua Lamborghini? A minha já pus à venda. O Gesualdo tem uma Dodge Ram. Se ele passa em cima dessa moto aí, eu duvido que ele escapava. Peraí, deixa eu falar uma coisa. O Gesualdo, ele tem uma caminhonete que se ele passa em cima da moto, a moto fica de boa, porque é maior do que a moto. É gigantesca, verdade mesmo. É uma Dodge Ram. Vai lá, Gesualdo. Em todo lugar a gente precisa ter cautela, né? Se a gente vai fazer um safari, precisa ter uma cautela. Fazer uma pescaria, precisa ter uma cautela. E a gente vive numa selva hoje. Infelizmente é isso mesmo. Seria dar muita sopa pro azar. Sair todo ornamentado, todo paramentado em lugares que são perigosos, porque sabidamente tem bandidos e tem pouco policiamento. Pois é, hoje o Diego vai dormir de portão aberto, hein? Não, vai. A gente vai fazer o teste, não é? Eu venho de São Bernardo, é outra realidade. O Diego hoje é o nosso Felipe Monteiro. Você pesou, Diego, é isso? No final, nós vamos todos no top 3 tomar um café e ele vai com o celular atravessar a Paulista. Agora, meu... Nem com o tênis novo dele, que dirá com o celular. Ô, Felipinho, coloca a imagem de novo aí. Ó, a Lamborghini foi batida, imagino eu, sem querer, né? O cara não imaginava bater. Queria só passar por cima do outro cara, mas não pensou em bater no poste. Imagino eu. Mas aí é importante lembrar que se até o Rubinho Barrichello bateu a Lamborghini, não sei se vocês tiveram acesso a esse vídeo, se o Rubinho Barrichello bateu a Lamborghini, qualquer um tá apto a sofrer esse acidente também ali, né? Agora, eu acho que o cara foi surpreendido. Esse cara da moto não esperava um atropelamento. Tanto que ele levanta ali, a gente vai ver agora, ó, levanta, sai todo já correndo, olhando pra trás, ficou arma, ficou moto, ficou tudo. Será que ficou Rolex? Não ficou. O Rolex levou embora. E aí ele vai conseguir trocar por 10 motos. Tem essa também. 10 pinos, né? Pois é. Fala, Cássio. Nem sei se ele tava com a janela aberta. Falaram que ele tava com a janela aberta, não dá pra ver se ele tá com a janela aberta. Estava com a janela aberta, sim. Mas eu, sinceramente, esse ladrão vai ser facilmente identificado. Vão identificar a moto, vão chegar a essa pessoa. A moto é roubada, então, geralmente. A moto não é sei não, viu? Sim, e existiam 2 motoqueiros atrás. Também não sei se o motorista da Lamborghini não assustou com os motoqueiros que vinham atrás. Mas esse carro tava sem controle de tração. Ô, gente, o cara bateu. Mas agora eu lanço a pergunta, porque a minha mãe tá nos assistindo e ela falou assim, eu faria o mesmo que o motorista. Vocês também fariam? Eu faria. Bom, só pra deixar claro pra ninguém fazer justiça com as próprias mãos, porque depois vocês vão ter problema com a justiça. Mas eu acho vai ter que contratar um desses advogados. É difícil determinar se isso é justiça com as próprias mãos. O Wilsinho falou, às vezes a gente tem um lapso de nervoso ali, uma reação. Consciente. Mas o Wilsinho, no lapso de nervoso dele, fugiu. O cara atropelou. Tem essas duas podia questões. Ter a mesma reação. No nervoso, pode ser que ele nem soubesse que aquele era o ladrão. É difícil determinar. A gente segue acompanhando. Parece que teremos novidades logo mais sobre este caso também para trazer aqui no Tá Na Roda.